Olá, alunos do nono ano, bem-vindos à nossa videoaula, agora com o PET de número 4, relativo ao quarto bimestre, e eu estou aqui, como sempre, para auxiliar vocês na leitura e na compreensão das atividades que estão aqui propostas no PET, ok? Então, vamos lá. Esse é o nosso plano de estudo doutorado, o famoso PET, que vocês já conhecem. E o componente curricular que eu vou auxiliar vocês é a disciplina de ensino religioso, referente ao nono ano, claro. Esse é o PET de volume 4, que corresponde ao quarto bimestre. Então, vamos para a nossa semana 1. Qual será a nossa habilidade ou objetivo dessa primeira semana? Nós vamos identificar, descrever e formular princípios éticos, familiares, religiosos e culturais que possam alicerçar a construção de projetos de vida. O tema dessa semana 1 será Minha Apresentação. Este bimestre, teremos uma proposta diferente. Nosso principal objetivo será refletir sobre tudo o que estudamos nos últimos 4 anos, bem como sobre nossos valores pessoais e princípios éticos. Essa reflexão deverá dar origem a um documento final, um projeto de vida que pode lhe ajudar a planejar os seus próximos anos. Para isso, nós vamos ler alguns textos para reflexão e também nós vamos reunir o material para a construção de um portfólio que retrata o seu projeto de vida. Interessante, né? Então, vamos lá. Breve apresentação. Quem somos nós e por que estamos aqui? Ao longo dos últimos anos, tivemos a oportunidade de estudar sobre mitos da criação. Relembre aqui alguns deles. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? O primeiro, Mesopotâmia, perdão. De acordo com a mitologia mesopotâmica, o deus Marduk, depois de derrotar os outros deuses, separou o céu da terra e criou o ser humano a partir do sangue de um monstro derrotado. Agora, Torá, ou a Bíblia. O texto sagrado do judaísmo e do cristianismo descreve a criação do mundo por Deus em um período de 7 dias. Quando tudo estava preparado, ele criou o ser humano a partir do barro e lhe soprou seu espírito, tornando-o imagem de Deus. Maias. Depois de terem criado o céu, a terra e os animais, os deuses decidiram criar alguém capaz de falar, para render-lhes adoração. Tentaram a partir da lama e da madeira, mas sem sucesso. Por fim, utilizaram milho e água, criando seres humanos falantes. Porém, a perfeição das criaturas lhes causou medo. Tupis Guaranis. Tupã, o deus Sol, e Jaci, ou Araci, a deusa Lua, desceram para a Terra numa região chamada Arégua, atual Paraguai. Ali, criaram tudo o que existe na Terra. O ser humano foi formado a partir de estátuas de argila, misturados com outros elementos da natureza. Iorubás. Olorum, o Deus Supremo, criou tudo o que existe, cada peça existente no universo fora criado conforme a sua força de vontade, sendo um pedaço dele. Depois, encarregou Oxalá de moldar a figura humana. Oxalá experimentou ferro e madeira, mas os materiais eram muito rígidos e a pedra tornou o ser humano frio. Então, temos essas criações, né? Podemos dizer. Então, gente, essas histórias estão longe da narrativa científica a que estamos acostumados hoje em dia. Porém, elas refletem uma outra perspectiva que é muito importante, a identidade do ser humano e a razão de sua existência. Cada um desses relatos, à sua maneira e de acordo com a sua cultura,
explica quem é o ser humano, sua forma de agir, suas principais características, o porquê de ter sido criado. Dessa forma, devem ser interpretados como uma explicação existencial por parte das diferentes culturas, e não como ciência. O ser humano está muito distante do surgimento da vida na Terra, mas cada um de nós está muito próximo de sua própria história. Em que cidade nascemos? Quem é a nossa família? Qual é o nosso nome e por que ele foi escolhido? Todas essas perguntas fazem parte da nossa explicação pessoal de quem somos, por que estamos aqui e o que esperamos de nossas vidas. Retornando aos mitos de criação, observe que em todos eles o ser humano é criado sem poder decidir se quer ou não existir. Em nossas vidas também é assim. Nascemos sem o direito de escolher quando, como, ou em que corpo, em que família. Recebemos uma história, mas podemos transformá-la de acordo com os nossos sentimentos e desejos. Para que isso seja possível, porém, é necessário observar e reconhecer nossas origens, a situação em que vivemos e o significado que atribuímos a elas. Esse significado nos conduz ao desenvolvimento de uma narrativa de sentido. Nossa vida é satisfatória? Desejamos continuar na situação que conhecemos ou transformá-la de acordo com os nossos sonhos? O que seria necessário para isso? O que podemos fazer pelo nosso futuro? Em que aspectos podemos nos desenvolver enquanto seres humanos? Como podemos contribuir para o bem da humanidade? Essas perguntas, essas e outras perguntas, nos ajudam a refletir sobre nossa identidade e a começar a construção de um projeto de vida. Bom, esse é o texto, né, que está introduzindo a nossa primeira semana, e para quem quer saber mais, o Museu da Pessoa se dedica à reunião de histórias de vida de indivíduos comuns, que falam sobre as suas origens, os seus sonhos, o momento que estão vivendo e várias outras narrativas pessoais. Ele é um dos primeiros museus virtuais do mundo. Você pode acessar esse conteúdo através da internet, tá? É só acessar esse link aqui. Então, vamos lá para as nossas atividades. Conforme o enunciado anteriormente, né, nesse bimestre, nós nos dedicaremos à construção de um portfólio sobre o nosso projeto de vida. Portanto, nossas atividades serão uma orientação para esse trabalho. Você poderá criar o seu portfólio em uma versão material ou em um arquivo eletrônico. Sugerimos que você verifique com o seu professor qual versão é mais indicada, considerando a realidade em que vocês se encontram. Caso você opte por entregar uma versão física de seu trabalho, sugerimos que você os faça em folhas separadas, A4, ao maço ou outras, etc., e que utilizem um pequeno caderno. Lembre-se, porém, que serão várias páginas. Elas podem ficar perdidas, elas não podem ficar perdidas nem separadas umas das outras, certo? Caso você opte em entregar uma versão eletrônica do seu trabalho, sugerimos que você construa um arquivo único. Você pode criar um documento, por exemplo, utilizando o Word, uma apresentação utilizando o PowerPoint, um vídeo ou qualquer outro formato que sua habilidade com tecnologias permitir. Mas não se esqueça de verificar com o seu professor ou professora a viabilidade de utilizar esse meio, certo? Agora vamos lá. Número 1. Qual será o nosso primeiro registro? Onde eu nasci? Nós vamos começar reunindo materiais sobre o lugar onde você nasceu e onde você vive. Reúna, então, informações sobre a sua cidade. Qual o nome, quantos habitantes tem, em qual município ou bairro você vive, se está na zona rural ou na zona urbana. Escreva um pequeno parágrafo, tá bom? Falando sobre como é a vida em sua cidade.
Tira uma foto do lugar que você acha mais bonito em sua cidade. Você também pode pesquisar pela internet ou fazer um desenho, tá? Então, primeiro passo, vocês vão reunir todo esse material de onde, né, e o lugar onde você nasceu, onde vive, né? Reúna todas essas informações sobre a sua cidade, tá bom? Que estão descritas aqui. O nome, habitantes, o município, né? O bairro, enfim, todas essas informações descritas aqui, tá? Todas em um parágrafo. Além disso, além dessas informações, vocês vão escrever um parágrafo falando sobre como é a vida, como é viver aqui nessa cidade, tá? Ou na sua cidade. 2. Agora, quem é a minha família? Dizem que em Minas Gerais as pessoas não perguntam quem é você, e sim, você é filho de quem? É bem isso. A família é muito importante na construção da nossa identidade. Portanto, vamos elencar informações sobre ela, tá? Nós vamos reunir informações sobre a família. Reúna informações sobre a sua família. Quantos vocês são? Vivem todos na mesma casa? Qual é a origem de sua família? Quantos irmãos você tem? Quem são as pessoas mais presentes na sua vida? Reúna fotos ou desenhe a sua família também, tá bom? Escreva um pequeno parágrafo, assim como na questão número 1, falando sobre qual é a influência da sua família em sua vida. Você pode falar de uma forma geral, sobre cada pessoa ou sobre aqueles e aquelas com quem você tem um vínculo mais próximo. Caso você não viva com a sua família, você pode fazer essa atividade apresentando as pessoas com quem você vive, não tem importância, ou que são referência em sua vida, tá bom? 3. Agora é sobre vocês. Quem sou eu? É a hora de levantar informações sobre você mesmo, tá? Pergunte para a sua família qual é a história do seu nome. Caso ninguém saiba, você pode pesquisar o significado do seu nome na internet mesmo. Procure saber histórias de sua infância. Escolha as mais interessantes, na sua opinião, e escreva. Procure suas fotos. Seria interessante comparar como você era quando bem pequeno e como você foi se transformando ao longo da vida. Escolha uma foto atual sua. Se não for possível, você pode se desenhar também. Se apresente nessa questão número 3. Escreva um pouco sobre quem você é, as coisas que você gosta, como você vê a vida. Escolha uma letra de música, poesia ou imagem que represente os seus sentimentos e a forma como você vê o mundo hoje. Certo? Bom, se vocês selecionaram todos os materiais, vocês vão guardar tudo direitinho, tá? E na próxima etapa, a gente terá mais algumas informações para colher, tá joia? Então, nos encontramos na semana 2.